Bom dia, irmãos. Pressãozinha básica aqui, porque primeira vez, né? Mas fora isso, tá suave. Eu queria primeiro, estou muito feliz, alegre mesmo de estar aqui, porque fui criado, amado por essa igreja, e agora uma oportunidade de poder passar uma percepção do amor de Deus que eu vejo, observo, e um mínimo disso pelo grande amor de Deus. E antes disso eu queria orar para que o Espírito Santo fale ou deixe gravado alguma coisa no coração de vocês e no próprio meu coração. Oremos. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por esse dia ensolarado que o Senhor nos deu, que nós tivemos a disposição de acordar e vir aqui na igreja, meu Senhor. Que o Senhor toque ao nosso coração, meu Senhor, com a palavra que o Senhor destina a cada um. Que seja feita a sua vontade em nossa vida, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. E nessa manhã eu queria falar sobre o texto de Mateus 8, 1 a 3. Mateus 8, 1 a 3. Lerei. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, seja purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. E ao longo desse ano, tiveram alguns acontecimentos que me fizeram crer realmente no que Deus tinha de propósito em minha vida e crer nas suas qualidades. E é sobre isso que eu falarei aqui. Qual é o verdadeiro sentido da palavra crer? Todos ou a maioria sabem que se afirmam ser crentes. Quando alguém afirma ser crente, o que é que vem a primeira vez na cabeça? Eu acredito em algo, acredito na existência desse algo. Quando alguém afirma ser crente no nosso Deus, acredita na existência de Deus. Mas será que é esse o verdadeiro sentido que temos que colocar em nossa vida sobre o crer? O crer, na verdade, não seria acreditar não somente na existência de Deus, mas como nas suas qualidades que Ele demonstra em nossa vida? E esse leproso creu. Ele creu nas qualidades de Cristo e assim foi curado. E não falarei muito sobre o milagre em si de Cristo, mas sobre as suas qualidades e como que devemos crer nas qualidades de Deus. Então, primeiro iremos definir o que seria crer, tomar algo por verdadeiro. E esse algo por verdadeiro é as qualidades de Deus. Crer deve assumir um papel em nossa vida, como tomar essas qualidades, acreditando que possam ser exercidas em nossa vida. Quando acreditamos que essas qualidades são benéficas à nossa vida, nós precisamos tomar para a nossa vida. Porém, como vivemos aqui em um mundo que não é muito fácil, tem barreiras que acabam limitando essa crença, essa verdadeira crença, essa crença ideal. E a primeira fortaleza que eu marcaria como a superior, que inibe essa crença, seria o orgulho humano. A arrogância humana através dessa autoestima, do seu próprio intelecto, que às vezes tenta viver de forma independente, sem tentar colaborar com o seu próximo e até mesmo aceitando a existência de Deus. E esse orgulho acaba por inibir que a crença de que há um Deus poderoso o suficiente para dar uma razão nessa vida. E geralmente quando pensa em um orgulho assim de decidir um caminho, acaba ouvindo em mente, adolescente, porque adolescente não viveu muito e tal, aí não sabe qual caminho tomar, então acaba tendo orgulho, não vou aceitar a palavra de ninguém não, porque eu quero esse caminho. Mas Salomão, nos Provérbios, diz: há caminho que parece certo ao homem,
mas no final das contas conduz à morte. E esse orgulho que o homem traz, que não é somente do adolescente, porque pode ver que não são adolescentes que morrem ao longo do tempo sem conhecer Cristo, mas são adultos também, que esse orgulho limita a visão do ser. Acaba por escolher o seu próprio caminho e nesse caminho, achando que é certo, seguirá a morte. E a morte na separação de Cristo, seja ela física, espiritual, a morte. Esse orgulho cria uma falsa liberdade nos nossos corações. A partir do momento que o homem escolhe seu caminho, ele acha que aquele caminho é certo, ele acha que está livre. Percebendo que vários homens escolhem caminhos assim, e no final acabam sendo presos, seja um vício, seja próprios homens, eles se prendem e acabam degradando a sua existência do objetivo real de que Deus quer em suas vidas. E em 1 Pedro 5,6, afirma o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Deus precisa que você o aceite como um ser poderoso que está disposto a te ajudar. Esse humilhar pode parecer agressivo, mas não é humilhar, porque é aceitar a nossa devida posição. Quando aceitamos que somos menores que Deus, nós estamos nos colocando em um patamar que Ele pode resolver todos os nossos problemas da nossa vida. E isso volta ao que eu tinha dito sobre crer, que é aceitar as qualidades de Deus em sua vida, humilhando-se diante dele. Mas os que creem, está muito difícil no plural aqui, mas os que creem verdadeiramente já entendem apenas pela primeira parte do versículo. Aqueles humildes de coração, eles apenas leem, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque eles sabem que não precisa de recompensa nenhuma dita nesse versículo, porque a verdadeira recompensa já é exposta na vida deles. Que a partir do momento que você se coloca diante de Deus, há uma resolução na sua vida. Resolução não no sentido de perder as aflições desse mundo, porque se parar para pensar, a partir do momento que você se torna um cristão, da forma real da palavra, pequeno Cristo, parecido com Cristo, as aflições parecem vir mais constantes e maiores até de certa forma, e são essas aflições que eu colocaria como a segunda fortaleza que inibe a verdadeira crença nas qualidades de Deus. As aflições, os problemas deste mundo podem causar desânimo ao longo da caminhada dessa vida e uma perca na crença do que Deus pode realizar. Podemos ver que as nossas preocupações cotidianas geralmente nos desanimam quando não estamos firmados em algo que nos segure. E não só o nosso cotidiano, mas quando vemos a história da humanidade e ao longo dessas notícias, como por exemplo o caso das mulheres nigerianas que foram sequestradas pelo Boko Haram, que é um grupo radical da Nigéria, ou pela guerra na faixa de Gaza, do grupo radical Hamas contra a própria Israel. E essas notícias acabam por nos desanimar, porque percebemos como um homem tem capacidade de ser mal. Mas com essa mesma capacidade de ser mal, ele tem a capacidade de ser bom. E não bom porque ele é bom, mas bom porque ele é inspirado por Deus para ser bom. E as preocupações, às vezes, parecem martelar tanto que a dor lhe faz perder a visão ou foco do alvo. Mas seja na aflição ou seja no bem-estar, temos de crer que Deus é o nosso suporte em toda situação. Basta aceitá-lo como suporte. Deus está disposto a ser o seu suporte, seja na aflição, seja no bem-estar. Mas nós que tiramos essa disposição de Deus, porque parece que Deus só serve quando estamos na aflição, mas no bem-estar Deus nunca ajuda. No bem-estar Deus não está no nosso lado. Será que essa é a verdadeira crença?
Será que quando um homem se afirma ser crente em Deus, ele afirma acreditar que Deus está com ele, seja na fartura e seja na miséria? E é isso que Paulo afirma. Paulo afirma em Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece. Mas saiba que antes desse versículo ele afirma que ele passou miséria e passou fartura. Então, readaptando, tudo posso passar naquele que me fortalece. Geralmente as pessoas usam num sentido meio deturpado esse tudo posso naquele que me fortalece, mas é tudo que posso, que Deus me oferece a passar nele. Deus sempre colocará à sua disposição as aflições, não necessariamente Deus colocará, mas te dará forças para passar e ser o seu suporte por elas. E, seguindo essa sequência de uma lista de fortalezas que acabam com a verdadeira crença de um ser nas qualidades de Deus, seria a má influência. Todos sabemos que o homem é capaz de ter um raciocínio, que isso diferencia eles de outros animais e da sua própria semelhança entre si. E a razão é um dos maiores instrumentos do homem. Mas não há como entender Deus através dessa razão. Alguém pode pensar que eu me contrariei aqui nesse sentido, porque você tem que pensar se Deus existe e tal, mas há uma diferença sutil entre entender Deus e compreender Deus. Entender Deus significa criar uma única via de raciocínio para Deus. Compreender Deus é ter uma empatia com Deus ou uma experiência com Deus. Deus não se entende pela razão, Deus se compreende. Podemos ver que os homens que tentam entender a existência de Deus acabam pensando assim, meu Deus, isso é surreal, Deus não criou os homens criam deuses. É isso que muitos afirmam, mas é possível compreender Deus através dos seus feitos em nossas vidas. Cada um aqui, por exemplo, pode perceber algo de bom que aconteceu em sua vida e dedicar esse algo bom por Deus e não a si próprio. Se você analisar os fatos, eu mesmo no início desse ano, não sei, depois minha mãe me confirma, mas no período aí do ano eu fui sequestrado com a minha família. E a partir desse sequestro, da perseguição, da polícia atrás do carro, do tiroteio, essas coisas afim, que acontecem normalmente, pude perceber que Deus realmente me ama e que eu posso compreender os feitos que Ele faz na minha vida, se eu parar para pensar, se eu parar para observar. Só que a nossa vida está cheia de aflição, cheia de problemas que não levo tempo para pensar no que Deus pode fazer de bom por mim. E que às vezes nessas situações que parecem ser ruins aos olhos de todos, são boas por um lado, porque me levam a crer mais nas qualidades de Deus. E justamente pela razão, alguns homens convencem de que Deus está muito distante ou não existe, influenciando por muitas vezes aquilo que somos, nos fazendo pensar o que não somos. Pareceu meio confuso, mas tentarei explicar. Nós, em relação a Deus, não estamos distantes. Tudo depende da nossa vontade. A partir do momento que você se coloca próximo de Deus, você não fica do mesmo tamanho de Deus. Deus continua sendo maior que você, mas Ele o ama tanto que abaixa para te escutar. E os homens tentam colocar que eles mesmos são maiores que Deus, através do seu intelecto, como disse, na razão, através da ciência. Acham mesmo que são maiores do que Deus, afirmam que esses aspectos espirituais às vezes não existem, que são apenas de consolo para a mente humana, que a mente humana, na verdade, é sobre a alma. E também chegam a ponto de afirmar que aqueles que
a crer na existência de Deus, que não, Deus está lá, nós estamos aqui, nós podemos ir fazer coisas erradas, e depois a gente volta, pede perdão a Deus e fica mais perto. Deus não é tão negociável assim não, galera. Ou você escolhe estar perto de Deus, ou você escolhe estar longe de Deus. Tudo é por nossa escolha. As pessoas pensam que também, é uma observação essa aqui, eu não ia fazer, mas eu vou fazer. As pessoas pensam que apenas adolescentes são influenciáveis, mas quando todos estão em potencial de ser influenciado. Algumas dificuldades que um adolescente passa em seu meio social é ser aceito como humano, porque as pessoas tendem a achar que os adolescentes, jovens em si, são seres erradicados, que não precisam ser escutados. Muitas vezes não, porque estão errados, mas algumas vezes precisam ser escutados. E que eles são altamente influenciáveis, mas realmente são influenciáveis, por não saber os caminhos. Então, o papel de um ser mais sábio, que seria o adulto, deveria ser o adulto pela sua experiência de vivência, é educar esse adolescente a tomar os caminhos certos. Então, a partir do momento que você inibe um adolescente de pensar e de expor sua opinião, você está também inibindo o caminho certo que ele poderia tomar. E eu queria voltar a afirmar isso, que todos são influenciáveis. Todos podem errar em um caminho de sua vida. Então, temos que estar juntos nessas decisões, como igreja, uma unidade em nossos caminhos. E o caminho, como Paulo afirma, o nosso alvo é Cristo. E cada um ajudando, seja adulto ajudando adolescente, adolescente ajudando adolescente. Crer nas qualidades de Deus também é crer na comunhão que Deus nos propõe como igreja. E para cultivar essa crença, primeiro precisa ter uma dedicação da nossa parte. É impossível Deus obrigar que, garoto, vou entrar na sua vida agora, mas já entrei. Não, Deus, Ele primeiro pergunta, posso entrar? Se você falar não, tá bom, não entro. Se você falar sim, Ele entra com toda a vontade na sua vida. E assim, Ele fará o que for preciso para te tornar melhor e mais parecido com Cristo, que é o nosso alvo. Isso significa, se dedicar significa destruir o seu orgulho. Primeiro, que Deus não consegue entrar na vida de pessoas orgulhosas, porque elas mesmas não entendem que precisam de Deus em todos os aspectos da sua vida. E quando eu digo todos, são todos. Mesmo tendo 16 anos de vivência, eu acredito e vejo que são todos os aspectos. Porque todos os aspectos de vivência se ligam com humanos. E humanos, em ligação, têm compreensão em relacionamento. O relacionamento está ligado a Deus. Então, é uma analogia em sequência. Humanos ligados, relacionamento, Deus. E primeiro e segundo tem jogar o fardo das aflições para Deus. As aflições vêm também em outro motivo para testar se você está descansando em Deus. Descansar em Deus não significa necessariamente dormir em Deus. Se bem que, teoricamente, quem está muito descansado pode acabar dormindo em Deus. Mas descansar em Deus significa viver uma vida em paz. Mesmo com todas essas aflições que vem ao mundo, você passa em paz. Alguém já deve ter conhecido pessoas aqui bem descansadas, seja fisicamente ou espiritualmente. E o espiritual acaba levando um físico descanso. Porque se a pessoa está bem resolvida e descansada em Deus, ela acaba levando suave vida, então não fica tensa com o mundo. E terceiro, ser influenciado por Cristo. Eu disse que a terceira barreira é não ser influenciado pelos homens que procuram destruir, mas você tem que ser influenciado por Cristo.
Eu tento ser influenciado por Cristo, mesmo não conseguindo muitas vezes, porque o meu orgulho se sobressai. Mas o nosso alvo, a nossa história na vida, aqui, se queremos dar uma razão a ela, é ser influenciado por Cristo. Isso significa deixar o que você é para trás e se tornar um novo eu, a partir do amor de Cristo. Em 1 Pedro 5,7, nos afirma que, lançando sobre ele toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, porque ele tem cuidado de nós. Se você aqui que não entendeu nada do que esse pobre adolescente está tentando dizer, saiba que por mais dura que seja a sua vida, que eu sei que a vida parece magoar mais para alguns do que para outros, que Deus está no controle da sua vida. Apenas entregue. Se você permitir que Deus possa agir em sua vida, você descansará e descansará muito bem. Você terá vida e vida em abundância. Alguém já escutou isso? Então, semelhante. Crer é tomar como verdadeiro as qualidades de Deus, descansando no seu amor e espírito imerso em sua paz. Esse é o alvo da crença ideal. Então, irmãos, eu não sei se pareceu ser rápida a pregação, mas a crença ideal é estar disposto a amar e imerso nas qualidades de Cristo. Essa é a crença ideal, e não somente crer na existência de Deus, mas do que Deus faz em nossas vidas. Tenham um bom dia e até logo.